Bom dia. Vamos apresentar o nosso grupo. Nós somos do grupo 4, Jamile, que está aqui, a Miriam, Nayara, Fernanda e Cristina. Assim, como todos os grupos já apresentaram, então fica até meio redundante ficar falando muita coisa, mas desce aqui um pouquinho, por favor, que a gente consegue ilustrar bem, pode mais, até numa árvore aqui. Essa árvore, eu acredito que ela representa bem o que é uma TIC, que a construção assim da educação, do que acontece. O ser humano, ele está todo, hoje é impossível falar num ser humano se ele não está no meio todo dessa tecnologia aqui. Principalmente essas pessoas que hoje, os mais novos, né? Não que os mais, da minha idade, um pouquinho mais experiente igual a mim, né? Não esteja, mas assim, basicamente essas pessoas, agora essas crianças, eles estão nascendo no meio dessa muvuca aqui de tecnologia. Então nós, enquanto futuros educadores, a gente precisa pensar em tecnologias que facilite para essas crianças a integração e medir a educação com eles. Nessa parte a gente tem a aula invertida, cadê aqui onde que ela está? O ensino híbrido, perdão. A gente tem que utilizar de ensino híbrido, que hoje o ensino híbrido, ele é um processo de integração das tecnologias digitais ao ensino. Então, aí dentro do ensino híbrido, a gente entra com a sala de aula invertida, né? Que nós hoje já estamos nesse processo, nós como no curso de letras, então não posso me delongar muito, vou passar a palavra para o próximo. Bom dia, colegas. Pode subir um pouquinho, por gentileza? Muito se fala sobre o uso de tecnologias na educação, né? Mas a discussão sobre o porquê isso acontece ainda muito está nascendo ainda, né? E eu resolvi trazer aqui 2 vídeos que a gente não vai exibir, mas que depois é até legal a gente compartilhar via grupo esses vídeos que a gente colocou, né? Porque são ricos. E os que eu selecionei para falar são 2 que falam exatamente disso, dessa nova geração, né? Que são os nativos digitais. Existe um pesquisador norte-americano chamado Mark Prensky. O Prensky, ele é referência em tecnologia educacional e ele explica isso, né? Que as crianças que nascem, né, de 90 e pouco para cá, eles são nativos digitais, uma vez que eles já nasceram nesse mundo digital, certo? E eles têm habilidades multitarefas, eles têm facilidade em aprender com as tecnologias, sobre as tecnologias, né? Um exemplo é esse vídeo, esse bebezinho, ele explora o tablet de uma forma, assim, encantadora, enquanto a gente sabe que muitas vezes a gente tem dificuldade, né, de aprender certas coisas, e eles não, certo? O mesmo pesquisador, Mark Prensky, ele fala que nós, né, ou pessoas que nasceram antes dessa era, nós somos imigrantes digitais, diferentes dos nativos, né? E que nós vamos passando, né, e tentando aprender sobre essas tecnologias, mas com muito mais dificuldade do que essas crianças que nascem nesses dias. Ele chega inclusive a dizer que essas crianças, elas têm uma forma diferente de adquirir esquemas, né, tanto motores como cognitivos. É uma era em evolução. Então, essas crianças, uma vez que elas têm facilidade com as tecnologias, se a gente implementar a tecnologia como metodologia, a gente vai conseguir atingir resultados muito melhores do que não utilizar a tecnologia, né? Na verdade, o que a gente encontra é um entrave, né, de dificuldade do professor, como os grupos anteriores falaram bastante, eu ouvi o último, e é exatamente isso. A grande dificuldade não é ter tecnologia, porque tecnologia ela pode ser qualquer coisa, não é só um celular ou um computador. A tecnologia ela pode ser parafusos e pregos, né, ser aplicados a realmente fins pedagógicos de maneira a chegar a esses objetivos, né? Vou passar para minha colega. Só para complementar o que você pode levantar um pouquinho? Só para complementar o que a Nayara falou, dessa realidade, né, dessa quantidade de nativos digitais, pode suspender um pouquinho. Aí que tem uma matéria da Terra, do site Terra, né, que fala que o Brasil está em 4º lugar do país com mais nativos digitais. Essa matéria aí de 2013, pode ser que o Brasil tenha até subido um pouquinho ou caído mais, mas é só para complementar dizendo que esse é o desafio, né, essa quantidade de
pessoas com essas habilidades e o professor, que muitas vezes é um imigrante digital, como ela falou ali, como fazer, né? Como lidar com essa realidade. Então, gente, pode descer, subir, na verdade, desculpa. Eu vou falar um pouquinho, pessoal, sobre a importância, né, da temática TIC. Então, por que é importante a gente discutir esse assunto? Possivelmente porque nós estamos, né, vivendo, é claro, numa era tecnológica. Então, realmente não há como não falar em tecnologia. Então, assim, nós temos que discutir o assunto para ter conhecimento, né, e realmente como usar esse meio. E outra coisa também que a gente pode observar é que a tecnologia, né, hoje em dia, ela está muito acessível do que há anos atrás. Tipo, há 10 anos atrás não era tão acessível, mas hoje, mesmo no interior, a gente pode sim ter tecnologia. Hoje as crianças já chegam na escola realmente com uma outra visão, né, de um conhecimento. Então o professor às vezes vai iniciar uma disciplina, mas ele já tem uma certa noção, porque eles também já estão interagindo, né, com os meios comunicativos em casa. E outra coisa também é a especialização. É importante que a gente tenha especialização na área, né? Então, assim, igual o nosso colega falou, né, anteriormente, se a pessoa for um expert, ótimo, mas se não for, é a hora de aprendermos. Nós temos que realmente que ministrarmos, né, e aprender a usar essa ferramenta para não ficarmos para trás. E outra coisa também, ela facilita no processo de ensino-aprendizagem. Então, vai ser um facilitador dessa educação, né, via professor e aluno. E outra coisa também é para que possamos mobilizar os órgãos. Por exemplo, a gente trabalha numa escola, né, que não está tendo esse acesso, vamos solicitar aos órgãos públicos, mobilizar, né, a sociedade como um todo, mobilizar mesmo a própria escola para que possa, né, correr atrás e buscar esses meios que possam ser uma ferramenta que possa ter ali uma ligação, né, de conhecimento como um todo. Sobe, por favor, para eu só ver o último tópico. E é claro, não, desculpa, dessa imagem aqui, gente. Essa imagem aqui fala tudo, né, praticamente. Então, assim, promove o ensino, né, de qualidade, acompanhando também o desenvolvimento. Como eu falei anteriormente, para que nós não possamos ficar para trás, é necessário que a gente evolua. E não adianta falar, né, tipo, eu tenho medo dessa ferramenta. O negócio é a gente realmente encarar e buscar o conhecimento. Bom, finalizando nossa apresentação, isso. Eu vou falar sobre as tecnologias na educação, né, o uso da tecnologia na educação, e vou falar um pouco da minha experiência, porque como eu já leciono, né, há algum tempo nas escolas públicas, e percepções os alunos realmente eles não querem mais usar o quadro, não querem mais usar os livros, né? E o computador que eu falo, o smartphone, né, o celular, ele está o tempo todo presente em sala de aula. Hoje, 90%, 100% praticamente dos meus alunos, eles já têm celulares e eles usam o celular em sala de aula. Porém, o uso do celular deles é de uma forma, um mau uso, né? Então, hoje o professor, ele tem que ser realmente um mediador do aluno, né, na sala de aula. Como vamos usar essa tecnologia? Assim como o André Azevedo, ele fala que o smartphone hoje é o nosso computador. Bem, você encontra tudo no celular, né, no smartphone. Então, ele é o computador, que antigamente era aquela caixa, depois o notebook, agora é apenas um celular. E nós temos que fazer com que o aluno, ele não utilize essa ferramenta de má forma, mas usando de forma criativa, né? Nós temos que fazer com que o aluno ele seja criativo, que ele saiba como usar essa ferramenta, bem? Que ele crie coisas, ele crie novos métodos, né? E nós, professores, mediamos, fazemos com que eles saibam como usar essa nova ferramenta, essas novas tecnologias em sala de aula. Que é o que a Azevedo fala, né? Que não é o proibir o celular em sala de aula, mas como manusear, como usar essa ferramenta em sala de aula. Bem, e isso é o que a gente traz hoje, que o nosso tempo já encerrou, né? Como utilizar essas novas tecnologias, essas novas ferramentas dentro de sala de aula para o ensino desses alunos.